Depois do catastrófico lançamento de Guerra dos Mundos de 2025, um dos piores longa-metragens da história, hoje tô aqui para relembrar o oposto disso tudo. Vamos falar de Guerra dos Mundos de 2005. Uma obra de arte que tem efeitos especiais melhores que a maioria dos filmes lançados 20 anos depois. E vocês estão prestes a reviver um dos momentos mais sombrios da ficção científica moderna, trazendo o fim do mundo como algo assustador, uma invasão alienígena fria, calculista e brutal. Hoje no Mysterium TV vamos entrar na tempestade que é Guerra dos Mundos e revelar o verdadeiro horror por trás desses monstros vindos do céu em mais uma Monster Análise. Então, sem delongas, deixa um like no vídeo e vem comigo. Eu sou o Johnny e vamos nessa! Parte 1. A história. Salve turma, tudo bem com vocês? A história acompanha Ray Ferrier, um trabalhador portuário comum interpretado por ninguém menos do que Tom Cruise, um pai divorciado e acaba de receber os filhos para passar o final de semana. Mas esse reencontro familiar se transforma rapidamente em um verdadeiro pesadelo apocalíptico. Do nada, tempestades elétricas atingem o céu. Raios caem repetidamente no mesmo ponto, cortando toda a energia da cidade. E algo está vindo, turma, e não é desse mundo. Logo, máquinas colossais de guerra, conhecidas como trípodes, emergem do subsolo. Isso mesmo, galera. Eles, entre aspas, não chegaram. Eles já estavam aqui, enterrados sob nossos pés, aguardando o momento certo. Acontece que essa chuva de raios abrem pequenos buracos e do céu descem pequenas cápsulas contendo os aliens que vão controlar os trípodes. A revelação, a explicação de tudo isso é chocante, por isso assistam esse vídeo até o final. As máquinas começam a exterminar humanos em massa, com raios desintegradores. O caos, turma, se espalha e Ray foge com seus filhos em uma jornada desesperada pela sobrevivência, atravessando cidades devastadas, assistindo o colapso total da civilização. Essas cenas são absolute cinema e é mais um marco de efeitos especiais vindos da mente brilhante de Steven Spielberg e, claro, da sua equipe. Os trípodes possuem um campo de força indestrutível para as armas humanas, fazendo com que a luta pareça ser uma causa perdida. E é uma causa perdida. Então, um tempo depois, com nossos protagonistas e toda a população do mundo passar por todo esse sofrimento, o exército humano tenta resistir, mas é inútil. A tecnologia dos alienígenas é muito superior. O filho mais velho de Ray abandona seu pai e se junta ao exército, em uma tentativa interna, pessoal, de fazer algo sobre tudo isso. Ray chega a se esconder com a filha em um porão, onde presencia a brutalidade dos invasores de perto. E turma, os alienígenas começam a capturar humanos, e com o sangue deles, eles criam um tipo de vegetação vermelha. E aí uma espécie de ecossistema alienígena começa a crescer sobre nosso mundo. E isso é a terraformação alienígena para que os aliens possam habitar o planeta. E turma, perto do final do filme, alguns alienígenas saem da nave e invadem um prédio onde Ray e sua filha estão escondidos.
e começa um jogo de gato e rato para eles não serem capturados pelas criaturas ou pelos tentáculos da máquina que estão procurando sobreviventes para capturar. E aí, guys, infelizmente, após várias fugas, pai e filha são capturados por um tripode e, corajosamente, Ray usa um cinto de granadas para explodir um tripode de dentro para fora. Ele foi o primeiro humano a vencer a poderosa máquina de guerra alienígena. E mais uma vez livres, como eles poderiam sobreviver nessa guerra perdida? Mas é aí que acontece algo inesperado, turma. Os invasores começaram a enfraquecer, sem que os humanos pudessem fazer nada. Eles simplesmente começaram a morrer. No fim, descobrimos que os alienígenas não estavam preparados para os micro-organismos da Terra, bactérias e vírus, contra os quais nós, humanos, desenvolvemos resistência ao longo dos séculos. O irônico é que os aliens vieram para nos destruir e foram destruídos pelo menor dos inimigos. Corajosamente, Ray consegue sobreviver e ainda salvar sua filha. Mas bilhões de humanos foram perdidos nessa brincadeira, turma. Parte 2. Análise monstruosa dos invasores de guerra dos mundos. E agora é hora de abrir a autópsia desses alienígenas. Alienígenas esses que são um exemplo clássico de conquistadores cósmicos. Eles não vieram em paz, eles chegaram com um plano: aniquilar a vida humana e colonizar o planeta. E a história é ainda mais sombria do que parece. Origem e intenções. Nada é dito claramente sobre de onde eles vieram, mas sabemos que são uma civilização extremamente avançada e meticulosamente estratégica. Enterram suas máquinas de guerra no subsolo há milhares de anos. Isso significa que a invasão foi planejada antes mesmo da humanidade criar as primeiras civilizações. Eles apenas esperaram o momento certo para nos ceifar. Na verdade, eles contavam com o avanço da nossa espécie em quantidade, para depois nos utilizar de matéria-prima para a terraformação do planeta. Ou seja, eles esperaram por milhões de anos para nos utilizar de combustível, de adubo. Se isso não for um dos maiores atos de crueldade da história do cinema, eu desconheço. Tecnologia. O terror é representado pelos tripodes. Aparentemente, os alienígenas não parecem possuir alguma força sobre-humana, nem nada parecido, ou algum tipo de habilidade. O poder deles é a inteligência, e isso é representado pelos tripodes. Essas enormes máquinas de 3 pernas com escudos de força, raios desintegradores e longos tentáculos usados para capturar humanos. Fora que a tecnologia deles de usar o sangue dos seres humanos para terraformar o planeta também seja algo absurdo. E outra coisa que dá medo nesses tripodes é a forma como se movimentam. Silenciosos, rápidos, implacáveis e, claro, absurdamente mortais. Habilidades. Turma, os tripodes são máquinas de guerra incríveis. Possuem um feixe de energia que causa desintegração instantânea. Eles podem capturar e armazenar humanos vivos e também possuem escudos protetores que os tornam quase invencíveis. E também possuem tentáculos rastreadores. Resumindo, nada passa despercebido por essas criaturas. Ou quase, né? E agora vamos para a fraqueza. Como derrotar esses alienígenas, os tripodes? Pois é, turma, a única fraqueza desses seres foi biológica. Eles não tinham imunidade contra os micro-organismos da Terra. Sem nenhuma preparação biológica, eles foram exterminados de forma ridícula e silenciosa.
por simples bactérias. Simples não, vai por mim. Uma lição que ecoa até hoje, né? O monstro mais poderoso pode cair diante do inimigo mais invisível. Mas tivemos sim outra fraqueza, a ignorância dos aliens em permitir que os tripodes sejam facilmente destruídos de dentro para fora com apenas uma granada ou algumas. E turma, com essa informação, presta bem atenção. As máquinas poderiam ser destruídas por ataques em massa dos soldados. Claro que isso levaria a muitas baixas humanas. Eu penso o seguinte, um ataque coordenado em massa com vários soldados deixando capturar, e então ao mesmo tempo eles explodem os tripodes de dentro para fora, caso eles tivessem tempo e sorte, eles poderiam fazer engenharia reversa nos tripodes e então criar armas para lutar contra eles. E para encerrar, vamos para algumas curiosidades rápidas. O filme é baseado no romance clássico de H.G. Wells, escrito em 1898. E na obra original, a história se passa na Inglaterra. E Steven Spielberg atualizou o cenário para os Estados Unidos. Já a narração do começo e do fim é feita por Morgan Freeman. E durante as gravações, Spielberg manteve os designs dos aliens e dos tripodes em segredo absoluto para causar o máximo de impacto nos telespectadores. E galera, muitos dos sons dos tripodes foram criados com instrumentos musicais distorcidos. E claro, ficaram icônicos. E esse não é o único filme de Guerra dos Mundos. Na verdade, existem vários ao longo das décadas. Inclusive os últimos que saíram. Eu acho que o pior deles é esse último agora, com o Ice Cube, que ganhou a nota 0. Meu Deus do céu, eu não vou nem assistir. Guerra dos Mundos não é apenas um filme de alienígenas, é um aviso. Mostra como a humanidade tão poderosa pode se tornar frágil num piscar de olhos. Se bem que vemos isso lá em 2020. E também, galera, a gente viu como o terror pode vir de cima, de baixo, de dentro, não é fácil não. E se vocês curtem monstros alienígenas, dinossauros, lendas urbanas, mistérios, esse canal é um prato cheio para você. Se inscreva logo e não perca tempo, se junte à família dos mistérios. E é isso, turma. Se gostou, deixa um like e tamo junto. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, turma.